Ora viva, caros patriotas. No vídeo de hoje vamos aqui ver uma entrevista bastante interessante que o Pedro Bergosa concedeu aqui à Antena 1. E também deixa de ser bastante interessante a forma como eles agarraram nesta entrevista toda para, além de falar do trabalho dele, mas vir também falar do lado político do Pedro Bergosa. Como a gente sabe, os artistas têm todos o seu lado virado mais à esquerda por várias razões, né? Porque se não forem virados à esquerda, por um lado, também não têm direitos a tantos espetáculos e a tanto dinheiro público. Portanto, isso é um facto. E o Pedro Bergosa, a certa altura, vem comparar as ideias do André Ventura com o de Salazar, vem comparar o que nós a democracia que nós temos agora com a ditadura do tempo de Salazar, as condições que as pessoas viviam. Portanto, ele veio misturar isto tudo. Portanto, se é para misturar, se é para comparar as coisas, já também pode comparar o tempo dos reis com o Salazar, para ver quem é que vivia melhor. Ou então comparar o tempo da pré-história, quando ainda andávamos à luta contra os dinossauros, com o tempo dos reis, para ver o que é que se vivia melhor. Portanto, se formos por aí. E também ignorar o facto que o resto do mundo, como é que vivia, para além daquele tempo. Portanto, temos que comparar as coisas. Portanto, isto não é uma defesa ao tempo do Estado Novo, isto é apenas comparar as coisas e perceber o que é que está aqui. O que é que o Pedro Bergosa também é bastante engraçado é o facto dele vir dizer que o André Ventura não tem nenhuma ideia para Portugal, que não tem nenhum projeto, não conhece nada, tudo muito certo. E eu gostava de perguntar a ele quais são então os grandes planos que os socialistas e que o PSD tiveram e têm para Portugal. Porque eu não estou a ver Portugal ir a lado nenhum que não seja abaixo. E nunca conseguiram simplesmente sobreviver sem ajudas externas. Portanto, ao contrário do Salazar, como ele tanto ataca, creio que o Salazar teve ajudas externas 2 ou 3 vezes no plano que houve. Enquanto os socialistas levaram 52 anos só com ajudas e mais ajudas. Tivemos aí um gráfico onde a gente mostrava as obras que foram feitas no Estado Novo versus as obras que foram feitas dos tempos de agora. Temos os aeroportos, nem sequer vamos falar dos aeroportos, que estes gajos já dão há 52 anos para criar um aeroporto, enquanto foram criados vários aeroportos no tempo do Salazar. Portanto, se vamos comparar os planos que existiam numa altura e que existem agora, eu gostava de perguntar qual é o plano, qual é o projeto que o PSD e o PS têm para o país, porque eu não vejo a ser conquistado nada, eu não vejo a ser nada melhorado, muito pelo contrário. E ele depois vem também a certa altura falar de corrupção, dizer que no Estado Novo também havia muita corrupção, sim, é verdade, mas como existe corrupção agora à descarada, também não sei o que é melhor. Portanto, não estou a defender uma coisa da outra. Gostava de ver o Pedro Bergosa falar também dos projetos que existem dos outros partidos e não só do André Ventura, porque a gente já percebeu qual é a ideia dele, já percebemos qual foi o objetivo desta entrevista, percebemos isso tudo. Portanto, à parte disso, não deixa de ser uma entrevista interessante, que eu gostaria então de compartilhar convosco. Vamos então ouvir as palavras deste sábio. E deixem então nos vossos comentários o que é que vocês acharam. Estamos de um lado da tolerância, mas parece que já nos é mais difícil de lutar. Não é só pelo envelhecimento, é porque o que é que nós podemos dizer, os adversários, os inimigos, sabendo que são reais, mas é outra coisa, não é? Outra coisa. É outra coisa. E isso quase que nos desapetece de lutar. Porque... É engraçado tu procurares Deus no teu próximo. Isto não é o combate direto contra o Ventura. Ou contra... Eu não sei se procuro Deus ou se Deus me procura. Mas... Porque há uma coisa, isso vai ser mais interessante o que tu vais dizer sobre Deus, interessa-me até mais, mas... Sim, interessa até mais porque não criaram esta entrevista e não espetaram o nome do André Ventura de propósito, claro que não.
O Pedro Abrunhosa combater o Cavaco Silva, tudo bem, percebe-se. Como as pessoas do antigo regime combaterem o Salazar, combater o André Ventura é uma coisa que... Quer dizer, certo, deixa-me separar aqui as águas. É que, naturalmente, o professor Cavaco Silva, que foi primeiro-ministro e que exerceu funções de ministro das Finanças, primeiro-ministro, depois presidente, tinha um projeto político que era combatível. E que era compatível com o racional. É isso mesmo. Nós podemos dizer isto está certo, isto não está certo. E há uma dada altura em que existe uma afirmação, digamos, plenipotenciária do aparelho laranja, e foi contra isso que eu me insurgi, depois da primeira carga policial na Manuel Pereira Roldão, na Marinha Grande. A seguir há uma segunda carga policial na Ponte 25 de Abril e, quer dizer, isto para mim é gota d'água. Nós não podemos viver num país em democracia onde a polícia exerce esse tipo de violência sobre os seus cidadãos. Não, é inadmissível. E aí, quer dizer, eu já tinha uma intervenção política, mas é claramente política. É cívica, mas é política. Ou seja, existe uma alternativa a este senhor. Apesar disso, ali existe, se quiseres, um diálogo democrático. Porque Cavaco Silva é um democrata. Sim. Ok? E é um homem que vai a votos, e é um homem que tinha um projeto político. Concordo-se ou não com ele, teve um projeto político. E o projeto político do Cavaco é um projeto que inicia um percurso neoliberal cujo resultado agora começa a ser mais evidente, nomeadamente a desproteção do Sistema Nacional do Serviço Nacional de Saúde, um caminho para uma justiça, se quiseres, pouco amiga dos mais fracos, um bocado na sequência do projeto thatcheriano em Inglaterra, que começa com o desmantelamento dos sindicatos e, portanto, a força perdida das lutas de rua. Não é? E é isso um pouco que acontece ali. Ou do Reagan nos Estados Unidos. Contudo, ainda agora no Canadá, o primeiro-ministro canadiano, em oposição a Trump, utiliza um anúncio do Reagan para combater o Trump. O que quer dizer, do mesmo partido republicano, existem duas visões completamente distantes da sociedade. E o Trump ficou furioso. Ou seja, apesar disso, Reagan tinha um projeto político e era tolerável aquele discurso. Tolerável e combatível até. E naquele caso, pelo contrário, ele tinha toda a razão quando fala contra as tarifas. Reagan fala contra as tarifas. No caso do André Ventura, o que existe não é um discurso racional, é um discurso emocional. Não se vê a construção de nada. Não há nenhuma proposta firme sobre, por exemplo, falávamos do Sistema Nacional de Saúde, não se conhece. Ou se conhece, ela será ínvia, porque será a continuidade mais rápida da degradação do Sistema Nacional de Saúde. Não se conhece uma única proposta do André Ventura para a habitação. Eu estou a falar dos problemas que a sociedade portuguesa tem de grave. Não é aqueles que a percepção faz emergir. Não, é aqueles que são de reais. Não deixa de ser engraçado, toda a esquerda vê com essas das percepções que as pessoas têm, percepções de segurança, percepções dessas coisinhas todas. Portanto... Baixos salários, reformas injustas, desatualizadas com a realidade. O problema da habitação é um problema que surge e é empolado pela questão do turismo. Um país não é só turismo. O turismo é um serviço, mas nenhum país é um país próspero e se quiseres, soberano ou independente no sentido financeiro, sem uma indústria. Portanto, qual é o projeto do André Ventura para industrializar o país? Isto é que eu gostava de ouvir. Aí sim poderia combater. Qual é a ideia do André Ventura para problemas como a questão da justiça? De uma suposta... desta questão dos contenciosos privados. Será que nós poderemos pugnar por uma justiça que só funciona? Repara, o processo Sócrates é um processo que demora anos e anos porque existe uma capacidade financeira para resistir aos avanços. Portanto, todas as manobras dilatórias prejudicam a percepção de justiça, mas na realidade a justiça existe, está consagrada na Constituição e é forçoso que seja célere. Tem que ser célere, senão não é justiça. Qual é a ideia do André Ventura para a justiça? E depois o ensino, não é? Ou seja, os 4 pilares da democracia e um outro ainda, desculpa, que é a cultura. Como eu não conheço nenhum projeto que possa ser identificável e, sobretudo, racionalizável, eu não vou discutir aos insultos e aos berros, não faço isso, não insulto ninguém. E, portanto, não insulto, também não permite ser insultado. Portanto, gostaria da conversa racional. E a conversa não é racional. Esta questão
Parece que ele recentemente referiu 3 Salazares. Salazar, eu conheço aquele de rapar o tacho, não é? Como disse a Mafalda Anjos, e muito bem. Mas o país, eu nasci em 60, conheci 14 anos de ditadura, enfim, assisti ali nos últimos 5 anos, desde os 9, 10 anos, às conversas dos meus pais à mesa, mas vivia no país real. Os meus pais eram homens da oposição. Lembro quando íamos votar, os meus pais proibiam-nos as conversas da mesa na Onde escola. é que vocês moravam? Na Rua Dom João IV, aqui no Porto. Proibiam-nos repetir na escola as conversas à mesa porque existia uma polícia política chamada PIDE que prendia as pessoas, torturava-as, em alguns casos matava-as, expurgava-as, deportava-as para o Tarrafal e elas não voltavam mais. Eu tenho muitos exemplos de amigos que perderam os pais do Tarrafal. E este é o Salazar. Nós íamos para Moimenta da Beira, onde nós continuamos a ir com alguma regularidade, a minha família é de lá. As crianças não tinham sapatos, vinham atrás do carro descalços, a correr, porque chegaram os senhores abrunhosos. Percebes? Esta realidade, as crianças iam trabalhar com 6 anos para o campo, porque precisavam de ajudar os pais, porque os pais viviam medievalmente em cima dos porcos. Na loja, os porcos em baixo, para aquecer, exato, como sabes, o calor corporal, viviam em cima. Isto era assim que se vivia no país do Salazar. Portanto, eu não entendo como é que um deputado que tem assento na Assembleia da República, envolvidos 51 anos sob uma revolução que nos arrancou das trevas, que nos arrancou da pobreza e da degradação moral e sobretudo, da corrupção. Porque a indústria em Portugal desenvolvia-se distribuindo um jogo de cartas muito curto. Esta família fica com a industrialização do aço, esta fica com os têxteis, esta fica com o calçado. Era assim, era a distribuição de jogo. E, portanto, se houve Estado corrupto, profundamente corrupto, que atrasou o país e que empobreceu todos nós, os avós do André Ventura foram pessoas profundamente prejudicadas pelo Salazar. Não percebo como é que um deputado que tem assento na Assembleia da República pode defender tamanha monstruosidade. E mais, conheço e sou amigo de militantes do Chega. Amigo. E percebo as reivindicações dele, deles. Percebo perfeitamente. Referia-me outro dia um veterano que fez a tropa na Guiné, que recebe 118 euros de reforma. Isto é aviltante. Esta questão, e é do Chega, naturalmente, esta questão... Naturalmente, eu já explico porque é que acrescento este advérbio. Claro que esta questão deveria ter sido resolvida pelo famoso arco da governação PSD, PS, CDS, que esteve no poder 40 e tal anos. Claro, nós todos sabíamos que os governos PSD, PS, CDS não estavam a resolver esses problemas da população e que estava a gerar-se descontentamento. O falhanço foi à esquerda em não conseguir gerir, e foram falhanços vários, não é? Isto naturalmente para os sociólogos e politólogos. E quem apanhou esse descontentamento, se quiseres, esse vazio que se forma, a sociedade esvazia-se no centro. Esvaziou-se no centro, porque foi no centro, foi na classe média baixa, que as coisas deixaram de funcionar, porque as elites continuaram a funcionar sempre que funcionavam. E portanto, a classe média baixa deixa de funcionar, o centro esvazia-se e polariza-se. A esquerda não soube cavalgar a sua polarização, a direita está a fazê-lo, não é? Mas é um discurso que, e agora corrijo naturalmente, é um discurso que não vai satisfazer estas pessoas. Ou seja, a extrema-direita faz sempre isto, que é esta coisa por exemplo, a teoria da grande substituição. É uma coisa notável que o Passos Coelho agora venha dizer isso, quando ele próprio já disse o contrário. A teoria da grande substituição, que é, de facto, é uma teoria antiquíssima, de que vamos todos ser substituídos, quando foi exatamente isso que fizemos em África. Substituímos tudo. Cadeias de poder, cadeias religiosas, cadeias linguísticas, cadeias económicas, todos, fizemos tudo. Substituímos-los, não é? E agora temos medo que venham substituir-nos a nós. Quer dizer, uma coisa disparada. Mas esta teoria da substituição, ou então a mitografia, não é? O mito de que fomos enormes e que seremos, não é? Não. O mito do futuro. Nós somos enormes. E sabes porquê é que somos enormes? Por causa de Lobo Antunes, por causa da Lídia Jorge, por causa de alguns nobilíssimos políticos que tivemos. O Dr. Mário Soares, o Dr. Álvaro Cunhal, o Dr. Francisco Sá Carneiro, o Dr. Francisco Pinto Balsemão. Nós somos enormes porque muitos desses homens semearam o futuro. E o mito do futuro é que é preciso cultivar, percebes? E o naturalmente corrige agora, porque naturalmente
essa camada da população não vai ver as suas dificuldades satisfeitas quando o partido chega, quer impor ou quer trazer para a bancada pública um regime que já está aprovado por 48 anos, que levou Portugal à bancarrota. Muito bem, Pedro, eu talvez pela primeira... Ora, então temos aqui então o Pedro Brunhosa a acabar de uma forma bastante interessante a falar de bancarrota, quando o PS mandou o país à bancarrota umas 3 ou 4 vezes. E não mandou mais, porque está sempre a receber ajudas do exterior, portanto, senão queria ver como é que era. Se Portugal nem sequer tem capacidade para construir um aeroporto, não tem capacidade para nada, como é que ia conseguir sobreviver sem ajudas externas? Isto ia à bancarrota no instante. Vejam bem o que é que aconteceu com o Sócrates, que quando ele saiu, nem sequer já havia dinheiro para pagar ordenados da função pública. Portanto, este é o trabalho dos socialistas. E vem aqui este indivíduo estar a atacar um partido que nunca governou, ok? Que cresceu da forma como a gente tem visto, que é 6 anos, passou qualquer partido, isto é uma coisa histórica, mas isso ele não fala. Ele vem criticar que não conhece os planos do André Ventura e do Chega, não conhece nada, mas ignora o facto dos que estão no poder e dos que tiveram no poder simplesmente só atrasaram Portugal e têm servido as elites. Portanto, ele vai falar das elites do passado, das elites do presente. Isso é que eu gostava de ouvir ele falar. Ele vai falar da justiça, que devia ser célebre e isso tudo, mas que justiça? Essa justiça que deixa sempre os mesmos cá fora. Temos casos em que eles já dão indo aos tiros na rua, não acontece nada. É essa a justiça que ele diz que funciona bem, que é uma coisa orgulhosa. Portanto, enfim. E pronto, caros patriotas, foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem até os vossos comentários. O que é que vocês acharam aqui do discurso do Pedro Brunhosa? O que é que acharam de conhecer aqui o lado político de Pedro Brunhosa? Se já conheciam, subscrevam, deixem o vosso like e partilhem para que a gente consiga chegar a mais pessoas. E força, que Portugal é nosso.